Você sabe por que a poupança é o maior caso de anti-marketing do mercado financeiro? Eu não tô aqui pra falar mais do mesmo, de que poupança é um investimento ruim, blá blá blá, e que é melhor investir em outras coisas. Não, isso aí deixa pros coaches. Eu tô aqui pra falar real sobre por que a poupança é o maior caso de anti-marketing do mercado financeiro. Isso eu nunca vi ninguém falando que nem, então eu vim aqui pra te contar a real sobre a poupança. Caso você seja uma pessoa que pesquisa um pouquinho, você já deve saber que a poupança tem duas fórmulas possíveis de remuneração. Mas aqui a gente vai falar especificamente sobre uma delas, que é o pior caso de anti-marketing da história para qualquer investimento. Aquela que diz que a poupança remunera 6% ao ano isento de imposto de renda. Aí você deve estar se perguntando, qual que é o problema de falar que vai pagar 6% ao ano? Simples, porque a poupança paga mais do que 6% ao ano quando ele está remunerando dessa maneira. E aí eu te pergunto, faz sentido na sua cabeça um banco te falar, eu vou te pagar 6% ao ano e na verdade eu te pagar mais do que 6% ao ano na vida real? Pois então, é exatamente o que a poupança sempre fez em todo o tempo que ela esteve remunerando com base nessa forma de cálculo. E por que isso aqui acontece? Por uma diferença chamada taxa efetiva e taxa nominal. Não quero trazer aqui termos muito técnicos, mas basicamente taxa efetiva é a taxa que o banco realmente vai te pagar, enquanto taxa nominal é uma maneira adaptada com um cálculo linearmente feito para te simplificar quando que você realmente vai receber. O que os bancos costumam fazer? Quando você vai investir, ele tem por hábito de apresentar o retorno do seu investimento com a taxa anual. Então, normalmente, quando você vai ver uma opção do investimento, ele vai te falar, vai te pagar 15% ao ano, 12% ao ano, e fica a seu critério dividir isso por 12 e achar que você vai ganhar mais do que você realmente vai ganhar no mês a mês. O oposto acontece quando você vai pegar uma dívida. Ele sempre te apresenta a taxa ao mês para você multiplicar por 12 e achar que o custo anual é menor do que ele realmente vai ser. Mas focando especificamente no caso da poupança, o que acontece? Ele te apresenta uma taxa nominal ao ano, capitalização mensal. O que isso significa? Que a taxa verdadeira, a taxa efetiva que a poupança vai te pagar é 0,5% ao mês, e eles multiplicaram por 12 para te apresentar como uma taxa nominal ao ano com capitalização mensal. Isso significa que, na verdade, o 6% ao ano é 0,5% ao mês. 0,5% ao mês não tem como taxa efetiva anual 6% ao ano, mas sim 6,17%. E aí eu te pergunto, faz sentido um banco te informar que vai te pagar menos do que ele realmente vai te pagar? Pensando como marketing, pensando na promoção do produto poupança, não faz sentido nenhum. Mas qual foi o intuito do governo quando ele criou essa regra? O intuito era, sabendo que as pessoas não são muito letradas em termos de matemática financeira e sabendo que a maioria das pessoas vai pegar a taxa comunicada e vai dividir por 12, porque se é 6% ao ano, eles vão pensar, então eu vou ganhar 0,5% ao mês. O que eles não queriam que acontecesse? Que a pessoa chegasse num número maior do que 0,5 no mês, e quando ele fosse ver de um mês para o outro, o rendimento real da poupança ia ser diferente para baixo do que ele estava esperando. Então eles já falaram, bom, vamos comunicar a nominal ao ano multiplicada por 12 com a efetiva mensal, porque a gente sabe que as pessoas vão pegar essa taxa ao ano que eu vou comunicar, vão dividir por 12, e se a remuneração real que acontecer depois do investimento da pessoa for diferente daquele número, ela vai ficar frustrada, ela vai achar que está sendo enganada e vai só piorar a crise de confiança que já existe dos brasileiros com os bancos, com as instituições financeiras. Esse é aquele tipo de regra curiosa que faz muito sentido a intenção, mas é aquela adaptação da linguagem financeira, de uma linguagem mais técnica, para que ela se adapte ao contexto de um povo que não é tão instruído. Eu não sou contra esse tipo de adaptação, mas me parece que seria interessante que essas coisas fossem mais bem comunicadas, até porque a matemática financeira, ela mais parece difícil do que realmente difícil. Eu mesmo acho que matemática financeira é muito mais simples do que química orgânica e diversas matérias de física, como MRUV e afim, que a gente tem no ensino médio. Então me parece que seria muito prático da gente conseguir encaixar matemática financeira, especialmente essas contas que vão incidir na nossa vida real, por exemplo, juros de um cartão de crédito, juros de um financiamento imobiliário, financiamento de um carro, coisas que com certeza você vai acabar fazendo na vida adulta. Alguma dessas coisas você vai fazer. Isso se a gente não pudesse englobar essas matérias numa matéria como cidadania, onde você também aprende a declarar seus impostos e aprender o básico sobre leis trabalhistas e coisas do tipo, já que assim que você deixar o ensino médio, você provavelmente vai ingressar ao mercado de trabalho por bem ou por mal. Essas e outras coisas são grandes reflexões que professores, especialmente da minha área, a gente se pergunta bastante por que essas coisas não acontecem, qual que é o conflito de interesses, e eu pessoalmente não consigo ver lado ruim ou impopularidade nessas coisas. Talvez trate mais de algo ideológico, do tipo, não queremos que os bancos deixem de parecer malvadões e coisas assim. Mas e aí, você sabia esse caso de anti-marketing? Você informaria para o seu cliente que você vai pagar para ele menos do que você realmente vai pagar, por entender que o seu cliente não tem a capacidade técnica necessária de fazer o cálculo certo, então você já informa ele de um jeito esquisito para que quando ele fizer o cálculo errado, ele chegue na impressão certa de retorno? Pois é, pode fazer suas pesquisas e comprovar o que eu tô te falando. Esse é o tipo de conhecimento que só o cara um pouco mais antigo e mais bem letrado de banking vai conseguir te trazer. Então, se isso foi uma curiosidade legal e você tem mais um
vontade de aprender sobre finanças, contabilidade e negócios, eu te convido a acompanhar aqui nas redes. E se esse vídeo foi interessante para você, foi uma curiosidade legal, e você gostou da produção dele, quiser me agradecer de alguma maneira que não seja agendando uma aula comigo, agradeceria muito pelo seu digníssimo like nesse vídeo, por essa aula simples, prática e rápida, bem editada. Um grande abraço pro pessoal que ajuda aí na produção. E é isso. Siga o professor Amâncio para contabilidade, finanças e negócios sem enrolação. Um grande abraço.